Hoje nós teremos a honra de receber o senhor Pietro Júnior. Pietro Júnior é diplomata civil e palestrante. É também âncora do programa de TV Pietro Júnior, que é transmitido em mais de 45 repetidoras na Grande São Paulo. Ele trará para nós uma reflexão sobre o tema o empoderamento do ser humano frente ao novo, com a provocação como sentir minha falta. Então, em nome da Getro International, eu já de antemão dou as boas-vindas ao nosso palestrante desta noite, mas antes de passar-lhe a palavra para que ele possa se apresentar melhor, eu percebo que está na nossa sala também o nosso CEO Renato Freire, a quem eu passo a palavra para breves considerações iniciais. Boa noite, Renato. Boa noite, doutor João. Boa noite a todos. Eu fiz questão de passar aqui nesta sala esta noite. Nós, como todos já foram comunicados, nós estamos trabalhando com 4 fusos horários distintos, né? Trabalhando com sessões na África, com sessões em alguns países da América Central e aqui na Europa também. E o doutor João Arlindo tem seguido com vocês aí no horário Mercosul. Mas eu gostaria de agradecer ao Pietro, obrigado pelas intervenções que nos são permitidas também no seu programa ao vivo, com informações aqui da Europa, com informações aí do Covid, e quero agradecer imenso, cumprimentar a todos, que há algum tempo não vejo na sala, né, porque eu não tenho podido participar, mas eu deixo aqui o meu abraço a todos, desejo ao Pietro aí uma excelente palestra, e lembrando que a palestra está sendo gravada e vai ser repetida nos diversos países que nós estamos presentes. Então, muito boa noite, doutor João, boa noite, Pietro. Vamos em frente, um abraço. Peço de antemão também desculpas, mas eu vou precisar sair antes do término da palestra. Muito boa noite. Boa noite, senhor Renato, muito obrigado. Bom, como eu disse, o Pietro Júnior, a sua fama o antecede, então seria desnecessário fazer maiores apresentações, mas neste momento eu te passo a palavra. Quero lembrar a todos que os microfones estarão em mudo e que após a fala do palestrante será aberto para perguntas e respostas, que no momento oportuno farei a indicação de como será. Pietro, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra é sua. Uau, boa noite, meu irmão, a todos que estão acompanhando. É uma noite, um privilégio aproveitar, abraçar o Renato, o CEO, de pronto abraço a todos que não tive ainda a oportunidade de conhecer. E nesse momento, pessoas que já se tornaram referência, o JP, Dr. João Arlindo, já chegou a participar no nosso programa. E sinto-me muito honrado de estar esta noite trazendo um pouquinho do que nós levamos nas palestras. Hoje, discorrendo o tema, alguns países, levando a parte teológica também, porém, como o título já diz, como sentir minha falta. Oportunamente, conhecendo a equipe e conhecendo a estrutura Getro, você passa, dentro desta analogia, a sentir falta dos amigos em si que compõem, porque quando se ausenta por 1, 2 palestras, que é um ponto prioritário para poder engajar no novo marco, numa nova história. Diante deste convite,
nós que paramos para pensar, muitas das vezes, na vida, né? E fica dentro desta temática a nossa fala, a nossa conversa. Quando surgiu essa palestra, que Como Sentir Minha Falta, ela vem em todas as esferas da vida. Foi um momento de reflexão, como também outros temas que foi dado e originou até mesmo livros, a qual já confeccionamos, distribuímos. E no momento oportuno da vida, me fez pensar como algumas pessoas conseguem êxito profissional, êxito pessoal, êxito na maioria das áreas, sem deixar a peteca cair. E naquele instante, buscando compreender, me fez essa reflexão. Deixa eu pontuar o horário aqui, 8h15, ok? Aqui é o horário do Brasil, só para me organizar aqui. Diante desse momento, amigos, companheiros, me fez ir numa viagem tão longínqua e próxima no mesmo instante. Certo dia, estava no escritório, trabalhando, e me fez sentir falta de uma pessoa que normalmente estava ali e muitas das vezes invisível. Você poderia pensar quem é esta pessoa que originou esta preocupação. Pasmem, a senhora que serve o café. A mulher, independente de profissão, não existe maior, menor, existe como sentir quando o ser humano se projeta verdadeiramente. Aquela mulher no escritório, por uma única vez, durante 2 anos, havia perguntado como este palestrante, como este apresentador, como este publicitário, gostava do café. Uma única vez. E aquilo me fez ficar impressionado 2 anos depois. Porque certo dia chego e sinto a falta do café. E dizem, hoje fulana não veio. Como fulana não veio? E aí? Como operar aquela máquina de café ou como ter o café que há 2 anos, por 2, 3 vezes durante o horário de trabalho naquele escritório, poderia sanar isso. E naquele instante eu pude perceber o que aquela mulher fazia de diferente para que muitas das vezes eu não percebesse que lá ele estava. Porém, não tão com indiferença, ela continuou se dedicando verdadeiramente para entregar o produto além do que foi combinado. Esta reflexão, como sentir minha falta frente ao novo, frente a toda essa necessidade, como hoje estamos falando, com diversas pessoas em distintos locais, me fez entender que este é o novo, este é o momento que muitos terão que se adaptar a esta realidade que vem para mudar a minha vida e a tua vida. Uma xícara de café, uma colega de trabalho, me fez enxergar uma dedicação numa diferença. E hoje aqui nesta oportunidade, nesse bate-papo, estamos falando com profissionais das mais distintas áreas, médicos, distintas profissões, e naquela dose de café me fez perceber o quão distinto o ser humano está na área que faz. Tem pessoas que têm um sucesso na área profissional, e você vai concordar comigo. Tem pessoas que têm sucesso na área pessoal e há pessoas que têm o sucesso em ser pai, em ser filho. Naquela reflexão, naquele momento, me fez compreender que a diferença que aquela colega de trabalho fez foi captar a informação e dar o melhor. Porque naquele escritório não trabalhava apenas esta pessoa que vos fala, e sim diversas pessoas.
E fazendo uma pesquisa rápida, percebemos que todos eram atendidos na mesma proporção. E aquilo ainda me causou mais estranheza, porque a dose do açúcar que servia no meu café não é a mesma dose, a mesma quantidade que vai na dose de fulano, de Bertano. Como pessoas tão simples conseguem distinguir? E hoje, falando para toda a camada, para toda esta distinção de amigos, de pessoas, me fez compreender o que é a frase ninguém é insubstituível. Até um certo ponto se faz, mas ela naquele instante se fez. Sabe por quê, meu amigo? A profissão é insubstituível. O teu cargo é insubstituível, o meu cargo é insubstituível. Mas posições são substituíveis. Quantas pessoas não sentem a necessidade e a falta de um político? Vamos no extremo. Pare para pensar comigo nesse instante. O que faz a diferença de uma pessoa que consegue ter um mandato de uma maneira, sendo criticado, outros não? A dedicação. Estamos aqui hoje, dentro desse estudo, desta reflexão, para dizer para você, hoje, você é capaz de mudar a sua história e fazer com que em todas as áreas da tua vida sintam a sua falta. Certa feita, fui numa loja comprar um produto, um eletroeletrônico, e acabei voltando na loja que primeiro me atendeu. Sabe por quê? Porque o vendedor que me atendeu não estava atrás de comissão, não estava atrás simplesmente de bater a meta. E ele, naquele percurso entre a primeira loja e a terceira loja de pesquisa, o que ele me convenceu, o que ele me mostrou foi o suficiente para sentir falta. Esse falou em preço. Olha, aqui o preço é melhor. Esse aqui falou que o produto dura tanto, que não é tão bom assim. E aquele primeiro, ele descreveu todas as funcionalidades daquele equipamento que eu estava buscando. O que o senhor precisa? Eu preciso disso, o senhor precisa para isso, então o que o senhor precisa é esse. Não adianta o senhor levar esse aqui só é preço. O que o senhor está procurando é nesse perfil que vai encaixar as suas necessidades. O mundo hoje em dia está necessitando de mais pessoas que precisamos sentir falta. Pessoas. Por que muitas das vezes um relacionamento hoje em dia não dá tão certo? Você parou para pensar? Porque a minha amiga, o meu amigo, você, eu, muitas das vezes, quando começamos o relacionamento, tudo é mil maravilhas. Você só vai arrumado, perfumado, só encontra já com os problemas resolvidos e sai para curtir a noite. E assim faça um bom período da vida até que resolvem ter uma convivência entre quatro paredes. E muitas das vezes, por querer aquele controle, mostra uma identidade que nem sempre é a identidade verdadeira. Ou seja, é o que ela deveria ser diariamente. E com o passar do tempo, a verdade começa a aparecer. Começa a aparecer. Então, hoje estamos aqui para dizer, primeiro, profissionalmente, muito se vê pessoas que sentimos falta dentro do profissional. E eu repito, como é a tua vida no pessoal? Como é a tua vida no lado da família? Pai, mãe? Compreende? E aí você pode me dizer, mas como fazer? Aos 15 anos de idade, este que vos fala começa a trabalhar num jornal impresso, ainda sem conhecer esta forma, ou a fórmula para o café daquela colega que falei há pouco. Aos 15 anos de idade eu começo a trabalhar num jornal
para vender assinaturas, renova assinatura, você liga, muitas pessoas já devem ter recebido esse tipo de ligação. Só que no final desta ponta, gente, havia a entrega do jornal. E diariamente, para bater metas, se convencia da qualidade do produto. O jornal tem isso, a editoria daquilo, e etc, etc e tal. Só que, quando o jornal não era entregue, chegava lá na ponta. Muitas pessoas não queriam renovar, só reclamações. E dos 15 aos 16 anos, eu vi a primeira missão da vida incutida no como sentir a minha falta. Hoje, analisando, e é a reflexão que você necessita fazer hoje na tua vida para cortar, para parar as arestas de algumas áreas que não estão indo muito bem. E naquele instante, eu assumi, junto com o proprietário daquele jornal, que assumiria também a distribuição. E aos 15 para os 16 anos, eu me coloco na posição de conseguir organizar essa estrutura. Eu vendia, organizava o roteiro e o jornal chegava no final do produto. Com isto, eu fiquei nesta empresa dos 15 até os 18 anos e, paralelo, trabalhando numa emissora de rádio também. Quando surge a oportunidade de trabalhar em televisão, eu vou e peço a conta deste jornal. E hoje, refletindo, me volta à memória o proprietário dizendo: mas por que você vai embora? Há 3 anos eu não me preocupo nem com a renovação de assinatura e nem com a distribuição. E depois daquele dia que eu senti a falta da colega do café, me fez perceber que toda aquela ação de uma necessidade que surgiu na minha vida me fez estar atuante, dedicado, começo, meio e fim do produto para resolver. Nós estamos numa situação hoje em dia que eu ouvi uma frase, li esta frase que fala: o ser humano não é o mesmo de ontem, nem o mesmo de amanhã. Então, se pararmos para analisarmos, hoje, diante desta conversa, diante desta palestra, diante deste bate-papo, estamos aqui para dizer: o tempo que você está empregando para assistir, para acompanhar, tem que ser motivado para mudar o que está na sua área, que nem sempre está batendo. Você pode estar com a sua vida resolvida, você pode estar com a sua situação resolvida, mas fala: eu não consigo nesta área. E eu estou aqui para dizer: nós nascemos para termos sucessos em todas as áreas, em toda a oportunidade. Tem pessoas que às vezes falam: eu consigo isso, eu consigo aquilo. Estou aqui para dizer: você necessita se projetar, ainda que inconscientemente, fazer com que a situação se torne a seu favor. Muitas pessoas, e eu sei que no programa de televisão surge às vezes denúncias. Médicos que, infelizmente, acabam julgando até mesmo a profissão dos veterinários. Por quê? Porque falam: o senhor deveria ser veterinário. Eu não entendo por quê, mas falam: o senhor deveria ser veterinário para cuidar de animais, como se animais não precisassem de toda essa atenção, e precisam. Mas essa referência faz para muitos profissionais que atingiram o sucesso, que têm um belo de um consultório, que têm os honorários mais reconhecidos, mas muitas das vezes não têm o sentimento daquele momento que foi colocado frente à profissão. Cada um aqui é formado numa área, cada um aqui tem a dedicação numa área. E às vezes, e percebendo, acompanhando, você encontra médicos distintos que nem conseguem olhar para o paciente. Ele se sente num nível tão superior do colega, do ser humano que ali está, que ele fala: o que você sente, o que você tem que tomar. Hoje, nesta noite, dentro de como sentir a minha falta, necessitamos de pessoas que sejam transformadas dentro do ponto que faz o seguinte:
A religião hoje ela tem uma função fundamental nisso. Ela leva o ser humano a refletir dentro de um pensador que vem sendo sentido falta por mais de 2000 anos, que transcreve toda uma história, e onde vamos, independente de onde estar, quem reconhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Muitos reconhecem a falta e sentem a falta de Jesus, por exemplo. Então hoje, nesta noite, pegamos exemplo, como já vi aqui, dentre os colegas, uma referência a mim, por exemplo, Geraldo Rufino. O homem que até hoje atingiu sucesso e diz: eu vou do lixo ao luxo. Quando percebemos essa essência, quando percebemos que não perdemos a identificação, a pessoa sente falta. Quem não lembra de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos que representaram o nosso Brasil? Ayrton Senna morreu de que maneira? Todos sabem. Fazendo aquilo que ele mais projetava, que ele mais amava. E disse: se eu morrer pilotando, eu morrerei feliz. Hoje, diante deste nosso bate-papo, precisamos de bons pais, pessoas que dêem essa oportunidade para mudar verdadeiramente a visão e até mesmo a construção de sentir a falta dos filhos, querer voltar para casa, abraçar os filhos. E como construímos tudo isso? Sendo o ser humano que existe dentro de mim e dentro de você. Aquilo que muitas das vezes o dinheiro distancia o ser humano, ou o dinheiro aproxima, depende de como você vai administrar. Resgatando situações, amizade. Quem vai num churrasco e fala: nossa, se fulano tivesse aqui, se Bertano tivesse aqui, porque tem pessoas que falam assim, muitos dizem, ele nasceu virado para a lua, todo mundo gosta dele. Não é. Hoje, o que faz o ser humano é se dedicar um pouco mais a toda essa esfera, a toda a maneira de pensar como vamos mudar esta história. Muito de nós, muitas das vezes, paramos para pensar. O que te faz ser único não é o seu RG, não é a nossa impressão digital, não é o que você conquistou em torno, e sim como você tem deixado o seu legado de vida. Como verdadeiramente o seu legado de vida se torna importante para os seus, para os que te cercam, para uma comunidade, para uma vida. Porque passar por toda essa trajetória sem ter um significado é como nesse momento pandêmico. Qual é a reflexão? Paramos para analisar. Qual a reflexão? Qual a lição de tirar e o que sentir falta? Dá para ter falta da pandemia? A hora que tudo isso passar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós vamos sentir falta sim. Sentir falta desse novo que surgiu, desse novo de estar próximo, desse novo de falar a verdade, dessa desconstrução do que é o correto e agora se tornou o novo. Você parou para analisar que muito dos conflitos que aconteceram no início se deu por conta de pessoas que vivem no mesmo espaço, mas não viviam no mesmo espaço, e quando foram necessários viverem, houve um conflito de identificação, conflitos de escolha. E hoje a reflexão que fazemos, como sentir a minha falta, é importante dentro desta busca que eu e você estamos fazendo. Quando comecei a trabalhar em rádio, muitas das vezes
eu recebia cartas, telefonemas, que ainda não tinham toda essa tecnologia, há 20 e poucos anos atrás. E o meu sonho era trabalhar em televisão, era buscar essa identidade em televisão. E no primeiro momento, nas primeiras 2 emissoras, eu fui fazer aquilo que alguém determinou que fizesse. Olha, faça esse programa, é desta forma, desta maneira. E sabe quando a pessoa não se encontra, não se encaixa? Não dava certo, não batia. Depois eu fui apresentar programa no SBT, passei pela Band, já com um programa com uma identidade deste apresentador. E dentro do programa, vários momentos me fazem sentir falta. Como encontro amigos que até hoje dizem. Momentos como campanhas solidárias. Poder estar além do faturamento, do salário que se busca num programa de televisão, mas sim um gesto de levar uma cadeira de roda e poder dar funcionalidade para o que é um canal de televisão. Dar funcionalidade para uma campanha que fala o seguinte: muitas das vezes, milhares e milhares de pessoas, como hoje, das 45 cidades, das 45 situações que estamos dentro da TV, pessoas se alimentam do que nós produzimos. Mas será que ela sente a minha falta quando eu não dou atenção numa cesta básica? E não é que eu precise doar. É para aquilo que verdadeiramente estou buscando para a construção de um ser humano melhor. Hoje, anos depois, eu necessito de um quadro específico no programa para as pessoas que encontramos na rua, para tirar fotos, para mostrar na televisão o quanto é importante estar com o ser humano. Porque não existe só porque é apresentador, só porque é doutor, porque está político, porque está prefeito, porque está presidente da Câmara, ser maior do que o outro, ou ser mais do que o outro. Quando compreendemos e respeitamos a vida, lançamos verdadeiramente a situação do próximo. E é ele que nos faz sentir falta. Eu fico imaginando o quão importante faz a distinção de pessoas que marcaram. Uma referência que eu tenho, independente de ideologia religiosa, é Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Ainda que a minha religião seja outra. A minha referência como ser humano que abriu mão de uma vida, de um ideal financeiro para viver em função do próximo. É esta linha que hoje eu gostaria de provocar em cada irmão, em cada amigo que aqui está. Se tornarmos únicos, porém iguais a todos. Amanhã, quando chegar no seu consultório, amanhã, quando você chegar no seu trabalho, na sua empresa, ou começar hoje, dentro de casa, talvez um gesto simples que já faz tempo que não existe, uma mudança de comportamento. Uma mudança que faz com que a identidade tem que ser sua, mas o legado que você vai deixar começa a transformar. Que tipo de filhos que nós estamos formando hoje em dia? Você já parou para analisar? Muitos dizem que os filhos são o espelho dos pais. Alguns anos atrás eu estou aqui para dizer para você que era. O pai era isso, o filho vinha na mesma linha. Hoje a concorrência de internet, a concorrência do mundo desleal, que muitas das vezes acontece, e até mesmo a nossa própria concorrência, nos faz abandonar filhos ainda que estão presentes. Famílias próximas
tão distantes, ligadas pelas maiores conexões que existem hoje. Instagram, Facebook, YouTube ou até mesmo WhatsApp, ferramentas que têm todo o poder de aproximar as pessoas. E quando mal utilizadas, estão distanciando o ser humano. Profissionais que chegam nesta mesma empresa que eu citei lá no início da palestra, quem está desde o início vai lembrar disso. Profissionais que sabem se você está bem ou se você não está bem, porque ele conhece o ser humano. Ele não conhece só a profissão que você está desempenhando. Como sentir a minha falta é ter essa identidade semelhante com o ser humano que te atende, que me atende na portaria do meu prédio, do meu condomínio, da rua, dos amigos. Esta é a maneira que você pode mudar a sua história, mudar a minha história, fazer com que sintam a sua falta, que sintam verdadeiramente o sonho de mudar. Eu sei que eu não vim aqui hoje para ser sensacionalista, e sim para um bate-papo informal dentro da linha desta palestra que normalmente apresento, que normalmente eu trago, mostrando que a vida é uma opção de continuar em frente. Eu li dentro de um dos maiores apresentadores do nosso Brasil a história de Silvio Santos. Quem leu, quem conhece a história de Silvio Santos, por exemplo, sabe e entende o que eu vou dizer. Silvio Santos fracassou por várias vezes como empresário. Poderia ter desistido, poderia ter mudado o foco da vida. E hoje, Silvio Santos, quando partir desta para uma melhor, vai deixar muitas pessoas sentindo a falta. Porque aos 40 e poucos anos de idade ele se encontra, não desiste e faz com que a maior história da TV brasileira aconteça. Hoje é o momento de pensarmos como e de qual maneira podemos começar o nosso dia no amanhã. Sentindo a falta, sentindo a forma de se dedicar. Você já ouviu a expressão que irmãos são aqueles melhores amigos? Por que isso? Porque os amigos, os verdadeiros amigos, são aqueles que dão a oportunidade para estar junto, para se dedicar verdadeiramente, o amigo que está no lado te dando apoio nas conquistas que você tem, e quando você não o vê, não está junto nas comemorações, sabe o que acontece? Você sente falta dele. E muitas das vezes há entre famílias esta ausência de identidade. Esta ausência de identidade, você pode estar perguntando, é fácil falar tudo isso, mas é possível mudar? Sim, é possível mudar. Profissionalmente, há pessoas, e é um big de um profissional, uma referência de um profissional, mas como colega, como companheiro, está deixando a desejar. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em tudo isso que acontece. Será que eu estou no caminho certo? Será que nas áreas que não está acontecendo da maneira que deveria, está faltando esta dedicação? Eu estou aqui para dizer, tudo que vai para a tua vida, tudo que tem ido para a tua vida, somos nós que atraímos. Foi você que atraiu. Foi você. As escolhas que fazemos, a traição profissional, a traição pessoal, isso tudo é um fruto até mesmo
da forma que vivemos. Se você começar a fazer uma mudança de vida, ser esse novo ser humano, eu vou dar um exemplo simples agora. Se você pega um relacionamento que praticamente já fracassou, ambos estão no mesmo lar, mas já não se conversam mais, já não se bicam mais. Como fazer para que o companheiro sinta falta? Como fazer para que o outro sinta falta? Alguém nesta ponta, que seja você que está ouvindo, comece a mudar. Dá o primeiro passo. Manda uma flor, bombom, e você vai ver que com um gesto simples, o outro lado começa a mudar. E aí, você vê que o negócio funciona, que a situação acontece. E sabe o que vai fazer? A união, para que olhem e diz: eu gostaria de ser aquele casal. Eu gostaria que a minha vida fosse desta forma. Você pode ser uma referência nesta área e na forma de ser. Hoje, eu apresento 2 horas de programa ao vivo, diariamente. No início era um tabu muito grande. E quando você vai compondo a equipe, você transfere responsabilidade, dá autonomia, cobra resultado, mas quando o resultado vem, você reconhece. Reconhecer, muitas das vezes, não é só pagar em dia, porque isso é obrigação. Pagar tudo aquilo é obrigação. Mas quando o ser humano vê que você o reconheceu profissionalmente, sabe o que acontece nessa engrenagem? Ele se reinventa. Ele quer surpreender um pouco mais. Hoje, dentro de uma dedicatória, dentro de um tempo de programa de 2 horas, nós temos que ter 3 convidados. Convidados que a cada momento trazem assuntos distintos. E quem acompanha o programa, muitas vezes, fala: nossa, apresenta não. Uma equipe prepara toda essa estrutura. E no final, ainda no ar, para fechar o programa, essa equipe que dá o norte do programa tem que ser reconhecida. Talvez hoje, o sucesso financeiro, profissional, que depende, lógico, da tua aparência, lógico, da tua imagem, a tua empresa é a referência, mas se você ver a dimensão que tornou, você vai ver que sem essa estrutura, sem o reconhecimento, e quando eu falo não é só financeiro, não, é o reconhecimento de uma forma de gratidão. E aí entra, porque antigamente, quando falávamos em empresas familiares, por exemplo, se observa que a empresa ia bem. E por que quando ela vem da geração do pai para o filho, começa a enfraquecer? Na maioria das vezes. Hoje estamos falando de 80%, hoje já nem se fala muito em empresas familiares mais. E quando chega passar do filho para o neto, aí o negócio entorna o caldo e muitas das vezes a história acaba por ali. Aí você fala: não, porque a educação? Não tem nada a ver com a educação, não tem nada a ver com essa estrutura de fazer, e sim como o seu legado foi empenhado para sentir a tua falta. O fundador daquela empresa dedicou todo o conhecimento, dedicou todo o amor, e o que acontece? Todos os seus funcionários seguiam e admirava aquele líder muitas das vezes. Quando passa para o filho, ele acompanha um pouco da identidade, ainda que muda um pouco. E muitas pessoas acabam sendo tolerantes, suportando. E quando chega no neto, essa identidade muitas das vezes se perdeu. Então hoje, qual é o legado que eu quero deixar para os meus filhos? Qual o legado que você tem que deixar para os seus filhos como ser humano, como pessoa frente ao profissional, como referência, como pai e mãe, para que amanhã possamos pontuar. Aí vem essa identidade do novo. Frente a esse momento, frente ao novo,
nessa situação. Hoje, eu citei há pouco, nós temos muito tempo para a internet, para os novos amigos da internet, para o produto visual. Esquecemos muitas das vezes como o meu legado, como a minha imagem está fazendo. Antigamente, alguns colegas aqui da sala devem lembrar disso, se falava muito em currículo. Hoje o currículo se dá pesquisando o Facebook, pesquisando a identidade, é ali que hoje a maioria das empresas, quando fazem a contratação, é ali que ela busca a resposta. Qual a impressão e qual a identidade, a minha digital, que eu estou impactando para esse universo? Hoje eu vim aqui para dizer que, independente de momento, independente da situação a qual você vem passando, é necessário que você seja importante. E quando eu falo de ser importante, não é importante por querer todo o glamour. Não. Por querer todo o reconhecimento. Importante para as coisas simples. Importante para aquela colega que fez o café lá no início. Que sabia quantas colheres de açúcar vai na dose do meu café. Que a do fulano é sem açúcar, que a de Bertano é com adoçante. Aquela colega, aquela mulher, estava preparada para ser um líder, um gestor, com o ideal que a Getro hoje vem fazendo. Formar pensadores é de uma forma distinta, como observamos hoje classes que defendem a linha PET, a linha GLBT, a linha, cada um dentro da sua. Respeitamos e compreendemos. Mas hoje eu falo para você. O maior ideal não é aquele que transcende do ser humano simplesmente para fora, e sim as luzes ou a luz dos seus olhos, porque a Bíblia vem falando dessa forma. E quando você deixa esse legado para pensar, para refletir, para compreender toda essa identificação, é hora de mudar. É hora de compreender que o país pode estar parado, que o mundo está parado neste momento. Mas por que pessoas, como já foram ditas nesta noite, neste bate-papo, saíram, pegaram no lixo e transformou o seu luxo completamente? Será que somos diferentes? Não. Você tem a resposta nas suas mãos. A forma de começar a fazer, a se sentir falta. Mas não faça simplesmente por fazer. Busque a resposta. Talvez agora, dentro desta reflexão, você deve estar pensando o que e como, mudando o seu pensamento agora. Mudando o que você vai fazer daqui em diante. Porque se você sente, se está no start, se está na hora de acontecer, ela começou a mudar agora. Quanto relacionamentos, ele só se posiciona verdadeiramente na conquista que nós estamos buscando por uma única situação. O propósito que Deus colocou na minha vida e na tua vida, independente de religião, ele só acontece quando você toma ele como verdadeiro. Hoje, se você veio pelo título da palestra dizendo como sentir a minha falta. Aquele menino que desenhou toda a estrutura do celular, do televisor para vender, ele se empenhou um pouco mais para conhecer. Mas não que ele queria impressionar cada pessoa, é a identidade dele. Aquele garoto está fadado ao sucesso, a ser um gerente, a ser um supervisor, a ser um regional, se ele escolher essa carreira. Enquanto muitos vendedores que só transformam em números as suas vendas, as suas metas, daqui a alguns anos continuarão sendo vendedores. Vendedores dos seus próprios ideais. Vendedores até mesmo das suas limitações. Então, nesta noite, médicos,
estão sendo transformados. Nesta pandemia, e eu finalizo por aqui, nós descobrimos uma classe invisível. Hoje se fala na linha de frente. E eu descobri, sem querer, que até mesmo os apresentadores de televisão estão na linha de frente. E eu estou aqui para dizer para você, não existe uma linha de frente para uma classe profissional. A escolha se fez. Você se posiciona nesta linha quando você não se acovarda diante de uma situação. Seja buscando resposta, seja se empenhando verdadeiramente. Certa feita me perguntaram, é possível reconhecer onde está Deus? E por um instante eu pensei, fiquei meditando. Falei, seria mais fácil cobrar, né, colegas? E questionar onde estava Deus lá quando os aviões atingiram a Torre Gêmeas? Onde estava Deus em Brumadinho? Onde estava Deus? Onde está Deus durante essa pandemia? Eu posso dizer que Deus estava em todos os lugares. Nos médicos, nos bombeiros, em cada um de nós que estamos acompanhando esse bate-papo. Por quê? Porque hoje nós vamos mudar para sermos pessoas que vão sentir a minha falta e a tua falta. Sabe aquela doação que você faz? Comece a fazê-la de todo o coração. Como diz a balança do universo, quando você doa com a direita, a esquerda não precisa saber. E aí você vai ter a resposta desse verdadeiro procurar. Como sentir a minha falta, porque foi feito não por profissões. Médicos, a profissão médica é substituível. A profissão político, presidente do Brasil, é substituível. Mas o ser humano que aqui está, que nos acompanha, eu, você, somos todos insubstituíveis. E quando esgotamos toda a nossa possibilidade, a possibilidade de dar o nosso melhor, independente, nos colocando na mesma posição, sabe o que vai acontecer? Você se tornará uma referência para dizer, ainda que sou único, eu sou igual a todos, porque eu estou neste mundo para deixar um legado e desta forma, sentindo a minha falta e eu sentindo a sua desta forma. Esse bate-papo é desta forma que tenho para concluir, agradecendo a todos, de uma forma simplista, hoje trazendo mais um bate-papo, mais uma conversa, para que todos possam meditar. E para concluir, para entregar e devolver a palavra ao orador da noite, esta palestra, esse bate-papo, não é o Pietro que tem que ser lembrado. Amanhã, quando você acordar, amanhã, quando você despertar, lembre-se que para sentir a tua falta, a sua atitude vai ser mudada em alguma das áreas, se tornando um bom pai, se tornando um bom amigo, um bom empresário, um bom colega de trabalho. E assim sendo, teremos a oportunidade de, num outro momento, sabermos o quão importante foi mudar um pouquinho para ter o reconhecimento na mudança frente ao novo que está por vir, e essa mudança é verdadeira. Obrigado a todos. Muito obrigado, Pietro. De fato, essa provocação que você fez hoje leva a uma reflexão fundamental, porque sabemos que nem nós, nem o mundo que nos cerca será o mesmo depois desta pandemia. Então, foi muito assertiva a sua provocação, a sua colocação e os argumentos trazidos nessa noite. Como eu disse no início, agora nós passaremos à fase das perguntas e respostas. E você pode se inscrever para fazer pergunta através do aplicativo. Se você estiver usando o computador, você clica em participantes e lá embaixo aparecerá levantar a mão.
Se não aparecer, você clica nos 3 pontinhos e aparecerá levantar a mão. Também no celular, na parte inferior do canto direito, você clica nos 3 pontinhos e aparecerá levantar a mão. Caso o seu aplicativo estiver em inglês, aparecerá Raise Hand e você clica e se inscreverá aqui. Enquanto você se inscreve, eu quero mostrar uma tela aqui institucional para nós fecharmos ainda com um raciocínio. Porque o Pietro trouxe aqui o raciocínio que está intimamente conectado com aquilo que a Jetro International difunde com seus valores e os seus princípios. E essa frase que eu coloquei aqui, ela se encaixa perfeitamente. Líderes empoderam as pessoas, prestam atenção à diversidade de pensamento e à segurança psicológica e se concentram na coesão e em atribuir responsabilidades a outros, fazendo da diversidade e da inclusão uma prioridade pessoal. É nisso que a Jetro trabalha, é nisso que a Jetro tem buscado repartir através desse canal de troca de experiência, desse canal de conhecimento. E por isso é que eu convido você a se juntar à elite da capelania internacional, da capelania e da diplomacia civil humanitária, através da Jetro International. Como o JB, o Arlen, a Cleusa Badanai, o Pietro Júnior, que são diplomatas civis humanitários, você que ainda não conhece a Jetro pode fazer extrema diferença, principalmente nesse momento complexo que nós estamos vivendo. Você pode contribuir com a sua parcela como pessoa e, principalmente, portando os nossos distintivos, as nossas chancelas, você terá mais fluidez social para que você possa exercer a capelania e a diplomacia civil humanitária, como bem colocou aqui Pietro Júnior. Então, nós vamos passar agora, Pietro, as perguntas e respostas. E eu quero aqui começar provocando o Arlen. Arlen, se quiser participar, fica à vontade. Abre o seu microfone. Boa noite, Jorlindo. Tá escutando aí? Boa noite. Sim. Então, boa noite, Pietro. Boa noite. É uma honra, né, estar falando com a celebridade, né? Também está travada a transmissão. Então, eu só queria mesmo né? agradecer, Jorlindo, agradecer por mais uma palestra, né, por mais uma mensagem, né, de conhecimento, entendeu? Que toda vez que sempre um palestrante vem mais, cada vez mais enriquecer o nosso pensamento, os nossos entendimentos, né? Para cada vez mais a gente ir em busca, né, de algo grandes, de algo melhor, né, para todos nós. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, irmãozão. Eu quero só te participar, Pietro. Eu estou aqui olhando aqui na grade de presença aqui. Nós temos gente dos Estados Unidos, da África e do Brasil, tá? Okay. Mas parece que o pessoal está com conexão ruim. Eu estou entrando só ouvindo, não estão nem com vídeo. JB, alguma consideração, JB? Sim. Apreciei bastante o que disse o Pietro, e ele traz uma série de conceitos importantes para o nosso dia a dia. Ele nos lembra de algumas responsabilidades que todos nós temos, principalmente como seres humanos. Muitas vezes a pessoa se esquece, ao galgar postos de relevância, que é um ser humano.
e passa a tratar os seus semelhantes como se eles fossem inferior a essa tal pessoa. Por isso, o imperador romano, quando voltava de suas batalhas vitoriosas, desfilando numa biga pelas ruas de Roma, tinha no fundo da biga um servo, um escravo, que puxava a sua veste e dizia: lembra-te de que és homem. Muitas vezes, elevado a postos de comando, a postos de destaque, a pessoa se esquece de que é apenas um ser humano e de que aquele posto, aquele cargo a que está guindado é alguma coisa que passa. Os cargos passam, mas o ser humano permanece. Ele lembrou bem isto. E quando a pessoa sabe viver como ser humano em qualquer posição, principalmente nas posições de destaque, então a sua falta é sentida. Eu fui militar por um bom tempo e sempre nos lembrávamos daquele comandante que havia tido para com a tropa um sentimento humano. Porque os outros que passavam meramente como comandantes militares nada deixavam para que fossem lembrados ou para que a sua ausência fosse sentida. Não deixavam nenhum legado. E o maior legado que nós, seres humanos, podemos deixar é esse sentimento de humanismo, sentimento de humanidade. Ele falou nesse grande vulto, a quem muito admiro, Silvio Santos. É, sem dúvida, o maior comunicador dos nossos tempos. E ele faz essa comunicação de uma maneira toda sua, porque ele mostra uma alegria autêntica, ele tem prazer, satisfação de fazer aquilo que faz. Alguém já disse que os outros donos de emissoras de TV criaram a TV para levar ao povo, para agradar o povo, para alegrar o povo. E ele fez a TV para alegrar-se, porque ele está sempre feliz, o seu sorriso é autêntico. E a maneira como ele trata as pessoas é essa maneira também, cordial. Eu venho acompanhando a vida de Silvio Santos desde quando, no programa Manuel da Nóbrega, e eu estou falando dos anos 50, 60, Manuel da Nóbrega tinha um programa de auditório que ia das 12h05 às 13h55. E tinha aquelas figuras extraordinárias que ele apresentava. Eu lembro de alguns, como o próprio Carlos Alberto, o Ronald Golias, Farid Riscala, Tilde Cerato, Borges de Barros, faziam o programa o programa Manuel de Nóbrega, uma alegria para todas as pessoas. E havia lá um locutor comercial, que nos intervalos lia as mensagens comerciais. Chamava-se Silvio Santos. Era essa a sua função naquela ocasião. E o interessante é que o Manuel de Nóbrega era uma pessoa extraordinária. Eu o conheci pessoalmente, tem um cartão de Natal que ele me mandou e eu tenho guardado como um troféu. Manuel de Nóbrega era muito alegre, também muito autêntico, muito simples, e fazia de tudo para que o Silvio Santos risse. Então fazia palhaçada, fazia mímica. Uma das vezes ele pegou uma baqueta dessas da bateria e batia na bateria como se fosse um espirro, e imitava um espirro. O Silvio Santos via aquilo e ficava vermelho, tentando segurar o riso, e passaram a chamá-lo de peru. O peru que fala. Aqueles que viveram mais tempo lembram-se disso. O peru que fala. E sempre muito criativo, Silvio Santos, com a sua simpatia, com aquela facilidade de agregar pessoas, reunia os demais participantes do programa Manuel de Nóbrega e, no fim de semana, ia fazer programas nos bairros, em circos, em locais de espetáculo. E ele divulgava como a caravana do peru
que fala. Esse Silvio Santos cresceu, tornou-se este grande empresário que é, mas mantém a sua simplicidade. No ano passado, com um grupo da nossa Academia William Shakespeare, nós estivemos no programa dele. Ele havia sido indicado para ser um dos acadêmicos, e nós fomos lá outorgar esta honraria. E eu pude rever, então, o programa, e o Silvio Santos tratando todo mundo com aquela alegria e com aquela igualdade. A nós, ele recebeu muitíssimo bem. Aí está alguém cuja falta será tão sentida que nós teremos como justificar o contrário de uma frase. A frase que diz que ninguém é insubstituível. Há pessoas que são insubstituíveis. E estas são aquelas que fazem sentir a sua falta. Obrigado, Pietro, por trazer-nos essa oportunidade de reflexão. Muito obrigado. JP sempre com essa maestria nas palavras, eu admiro desde os inícios das palestras que aqui acompanho. E nessa, trazendo o histórico do Silvio, me fez relembrar a vida toda do Silvio, e algo que chama atenção dentro de toda a fala. O Silvio sempre respeitou os colegas de trabalho, o mesmo que dobrava o avião, lá tá, os aviãozinhos, o dinheiro que eles jogam para a plateia, até o final de tua vida. O Rock também, o Lombardi foi outra. São seres humanos que, mesmo com todo esse sucesso que o JB falou aqui, com todo essa pompa toda em volta, sabia que ele, como o Silvio Santos é até hoje, ele continua igual ser humano tratando todo. Obrigado, JB, por trazer e reviver, porque realmente este é o maior exemplo de como vamos sentir falta deste homem quando daqui partir. Obrigado. Ok. Vamos lá, né? Como diria o Silvio Santos, que a roda não para. Eu quero aqui chamar a atenção dos senhores e das senhoras para as nossas próximas palestras. No dia 23, terça-feira, às 20 horas, nós teremos a continuação da série Cidadão Policial, capitaneada pela Creuza Badanay, que trará o capitão Rafael Marques Gomes da Silva para poder palestrar com ela. No dia 25/6, quinta-feira, às 20 horas, uma viagem pela Bíblia, Dr. João Batista Oliveira. E tem sido uma maravilhosa viagem. Ontem, um dos espectadores falou um negócio, o Ibrahim, que eu achei muito interessante, o Pietro. Ele disse que quando ele convida alguém para ver a palestra do JB, ele fala assim, vai assistir o JB, você vai levitar. Vai levitar. Então, e o JB, inclusive, já até falou dos levitas, né, o JB? Então, já o pessoal está levitando. E na sexta-feira, dia 26, às 20 horas também, nós teremos aqui o doutor Marcos Laurentino, que é o presidente da Faculdade de São Judas, e ele vai estar falando para a gente estratégias comerciais para vencer em meio à crise. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, pedir que convidem seus amigos, seus parentes, seus amigos e seus inimigos. Aqui tem o nosso número WhatsApp, o número é esse mesmo, é aqui de Portugal. Você pode nos mandar uma mensagem pedindo informação sobre a Jetta Internacional. Nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Você pode acessar o nosso site, lá tem informações da Jetta em todos os continentes. E aqui estão mais uma vez nossas credenciais, nosso diploma, para que você se sinta encorajado a cerrar fileiras conosco, para que nós possamos transformar o mundo, empoderar as pessoas, para que nós possamos entregar às futuras gerações um mundo melhor. Então, com isso, eu me despeço e eu cometi um gafe aqui, não é da Faculdade São Judas, é da Faculdade Cruzeiro do Sul.
Então, o senhor é presidente da Faculdade Cruzeiro do Sul, lembrei aqui agora. Então, assim eu me despeço. Pietro, você pode fazer suas considerações finais? Bom, dito isto, com toda essa pompa e com essa estrutura que a Getro vem fornecendo, dispensando às pessoas que vem somando. E eu sinto um prazer enorme em fazer parte desta família, a qual espero ter contribuído com esta palestra, como sentir minha falta. E caso no momento oportuno, caso queiram conhecer, tem a edição do livro, que já é uma inspiração. E eu preciso falar agora com o JB, que eu vi um homem conhecedor, né? Um homem conhecedor. Esse título foi dado no monte. Deus mudou as circunstâncias, mas manteve o seu propósito. Esse é um outro momento, é uma outra história que acaba englobando todas elas numa única. Quando o ser humano diminui e se iguala, se torna cada vez mais universal. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém, Pietro. Que essa próxima oportunidade não seja muito longa, senão a gente vai sentir a sua falta. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Fiquem com Deus. Um bom descanso. Fábio Neime, direto dos Estados Unidos. Tudo bom? Como é que tá aí, pessoal? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui, Fábio. Prazer é todo meu. Sempre aqui escutando. Eu sei disso. Não pode parar de trabalhar. Ah, tem que trabalhar, né? Abraço. Abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Vejo que o Luiz Quirino também esteve presente. Obrigado, Luiz Quirino, direto dos Estados Unidos. Muito obrigado. Teve aqui também o Cachala, que é nosso diretor lá na Angola. Muito obrigado. E obrigados a todos e a todas. Valéria, Cleusa. A todos. Até amanhã tem, né? Amanhã temos. Sábado. É isso. Não, amanhã não tem, não. Amanhã é sábado. Eu já estou perdido na semana aqui. Não, agora é só na terça-feira com a Cleusa Balanai. Não vai ter com o doutor Teras, não? Não tem, não. Ele não confirmou, não. Ah, ok. Bom fim de semana a todos, então. Obrigado, Boa noite, você também. Prazer em vê-la e ouvi-la. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Com licença, eu vou encerrar a sala. Muito boa noite, muito obrigado.